dela. A Suprema Corte reverte decisão do Colorado e qualifica Trump para as eleições presidenciais. Temos uma subpauta relacionada. Saiba o que é superterça e a importância para as eleições dos Estados Unidos. A superterça, basicamente, decide quem serão os candidatos à presidência dos Estados Unidos. Donald Trump e Joe Biden são apostas certas. Eu começo o comentário pelo Rodrigo Cardoso e logo já passo para a Lili, que inclusive está lá, no coração da besta, né, para falar sobre isso de dentro dessa máquina selvagem de capitalismo opressor que faz as pessoas fugirem de Miami para Cuba. Né? Tá engraçadinho hoje. Mas primeiro, vamos com o Rodrigo Cardoso. A gente vai ver muito ainda, né? A gente vai ver muito americano vindo para cá. Eu pedi agora para o nosso produtor aqui, para o Breno, jogar na tela. Mandei uma imagem ali no nosso grupo. Vamos ver se ele vai conseguir jogar. Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com essa pauta, né? Que a Suprema Corte americana ela reverteu a decisão do Colorado. Quer dizer, você tem ali um tribunal... Não, o que eu mandei não é fake news, não é piada. Nossa, entendeu? É o estado de coisas, cara. Eu me arrependi de não ter trazido um sutiã aqui para dar essa, né? Um sutiã é uma boina, mas enfim, vamos ver se o Breno consegue jogar na tela aí. Agora sim, pode continuar com o teu comentário a hora que você quiser que o Breno porque assim, o que aconteceu lá? Você tinha lá um grupo do judiciário militante, né, progressista, querendo barrar a candidatura do Donald Trump. Simplesmente, né, os Estados Unidos, né, ficou a um passo de se tornar um pulgueiro socialista tal qual é o Brasil. Né? Então, até a data é parecida. Né? Aqui foi o 8 de janeiro, lá foi o 6 de janeiro. Então, lá no 6 de janeiro, teve lá as manifestações, né, quebraram o pau lá e não sei o que, quiseram culpar o Donald Trump e porque ele agora é um golpista. Aquele velho papo que a gente já está cansado, né, daquele pessoalzinho imputando aos outros o extremismo, o golpismo, a ditadura, né, sendo que eles próprios são, né, os autores de tudo isso. Então, o que aconteceu? Tinha ali alguns grupos militantes do judiciário querendo, né, tirar o Trump da jogada. Né? Foi isso que ocorreu. E aí, agora, a Suprema Corte Americana, que não é o STF, né, para sorte dos americanos, né, não tem um tribunal eleitoral lá para isso, daí falou que não, essa decisão aí está revertida, né, e o Trump está apto para as eleições. Isso aqui somos os Estados Unidos da América, né, não vai ser, né, um motivo qualquer aí que você vai, né, dar o tapetão aqui nas nossas eleições. Né? Então, veja, agora sim, ó, percebam que os Estados Unidos, que até então, por mais que a gente tenha inúmeras críticas, e eu tenho várias, posso ficar o dia todo aqui criticando tudo que já aconteceu nos Estados Unidos, criticando as contradições do capitalismo, enfim, mas de fato é a democracia, né, e o bastião mais sólido do que a democracia, do que uma democracia liberal, do que é um capitalismo de verdade no mundo. Então, quer dizer, se você consegue corroer, assim como aqui no Brasil foi corroído, né? Você tinha ali instituições públicas declaradamente fazendo campanha contrária a um presidente, né? Atualmente aqui, né? A gente se encontra aqui com qual é o maior líder popular, né, político, popular, eleitoral que tem hoje no Brasil, que mais arrasta multidões? Nós sabemos, é o Bolsonaro. Né? Ele está inelegível, não porque roubou, não porque fraudou, não porque foi condenado em todas as instâncias por juiz de primeiro grau, segundo grau, colegiado de desembargadores, e STJ, STF. Não teve condenação. Teve corrupção, não teve desvio, não teve falcatrua, não teve dólar na cueca. Então, não foi por isso. Isso justificaria, né? Mas foi por opinião, por falar, por se expressar, enfim, por fazerem ilações de que existe um golpe. Tudo que eles tentam fazer em vários outros países, né? Tudo que eles conseguiram fazer aqui no Brasil é um modelo internacional. Então, lá nos Estados Unidos, né, esse pessoal que é muito forte lá também tentou, mas lá se mostrou que, pelo menos dessa vez, se mostraram que ainda existe uma solidez, ainda existe uma justiça imparcial, minimamente imparcial, se é que podemos falar assim. Né? Não sei se o Breno vai conseguir jogar aqui na tela. Jogou, tá aí o que eu queria. Né? Esse cidadão, que está aí na tela, né, o Arruinado Azevedo, né, como o professor Olavo carinhosamente o apelidou, né, o cara me vem com uma dessa. Né? Olha o que o Reinaldo Azevedo falou, né, que Donald Trump, né, a questão do Trump estar elegível, prova que nós brasileiros protegemos a democracia mais do que os Estados Unidos. Olha a ideia do cara, olha a ideia do sujeito.
né? Então, quer dizer, os americanos estão aprendendo, eles têm que aprender com nós, com os brasileiros, a ser uma democracia. Ele falou, isso não é um meme, gente, isso aí ele falou, isso está no jornal, está no noticiário, procura aí, dá um Google, né, e veja o que esse cidadão, né, veja o que ele está defendendo. Ele está dizendo que nós somos uma democracia mais sólida que a americana, porque diferente dos americanos que permitiram o Trump, ele quis dizer isso, né? Aqui a gente não permitiu que o Bolsonaro jogasse o jogo, porque democracia é isso. Democracia é quando você asfixia os seus oponentes políticos, seus opositores políticos, né? E você joga o jogo sozinho, na cabeça do Reinaldo Azevedo, então provavelmente essa é a democracia. Então esse é o estado de coisas. Um cara que 10 anos atrás, 15 anos atrás, fazia oposição ferrenha, né, ao PT, né? Ele que cunhou o termo dos petralhas, que até hoje a gente utiliza, né? Mas veja o que não faz, né? O que o tempo não faz, né? O que o jabá não é capaz de fazer na vida das pessoas, né? O que o tempo não faz, né, Rodrigo? Não, obrigado por trazer essa imagem. Ele já na imagem já parece um meme, né? Ele já virou a figura do arruinado, já virou uma espécie de meme. Eu só lembro do Olavo com sutiã, assim, imitando ele. Tá certo. Eu vou passar o comentário para a Lili, retomando o que a gente estava falando, a pauta acerca do Donald Trump e a super terça. Sabe mais ou menos o que é a super terça? Já tinha... Sim, pois... É comum isso aí nos Estados Unidos, Lili? Sim, essas duas pautas estão bem conectadas, né? Olha só, não foi coincidência, não foi acaso que a Suprema Corte decidiu isso e soltou essa decisão um dia antes da super terça. A super terça, ela é um dia durante as eleições primárias que muitos estados, no total 15, votam ao mesmo tempo. Por que isso por que então que isso representa? Por que isso é tão importante a ponto da Suprema Corte se pronunciar? Porque tinham outros estados dentro desses 15, se eu não me engano, 1 ou 2, não lembro exatamente os nomes, que queriam também copiar a atitude do Colorado e do Maine. Né? O Colorado deu início a essa palhaçada de simplesmente acusar o Donald Trump de estar envolvido em uma insurrection, né, insurreição, por causa do 6 de janeiro, que foi algo bem semelhante ao 8 de janeiro no Brasil. Dito isso, aconteceu o 6 de janeiro, muitos políticos de esquerda, juízes de esquerda, associaram diretamente Donald Trump e queriam botar isso aí na conta dele. Isso representa um crime gravíssimo, né, que atinge diretamente a 14ª emenda da Constituição americana. E nessa emenda fala que você não pode concorrer se você foi envolvido em insurreição. Então, o que aconteceu? Né? O estado do Colorado, que é um estado altamente democrata, os juízes do estado do Colorado decidiram que o Trump não poderia, o nome do Trump não poderia constar nas cédulas de votação durante a eleição das primárias. Somente os outros candidatos do GOP, que é o Partido Republicano, né? Como, por exemplo, a Nikki Haley, o DeSantis, antes dele sair, o Vivek Ramaswamy, antes dele sair. E aí essa moda meio que começou a colar ali, eles começaram a debater isso em outros estados também, o Maine foi lá e copiou, declarou que o Donald Trump não poderia ficar nas cédulas também. Tinham outros estados querendo copiar, que as primárias já até passaram, não conseguiram, e alguns que estariam presentes nessa super terça também queriam copiar isso. Então, a Suprema Corte, decidindo já na segunda-feira que é inconstitucional tentar tirar o Donald Trump das cédulas, ela já barrou essa palhaçada e ela basicamente está falando assim, olha, os 15 estados que votarem através das 865 delegations, né, não podem tirar o nome do Donald Trump das células. Ele vai concorrer. E ele, assim, ele tá um caminhão, ele tá atropelando tudo e todos. Ele tá que nem massa de pão, quanto mais batem, mais ele cresce. Isso aconteceu, não é apenas nesse exemplo prático do Colorado, né? Isso está acontecendo com a Nikki Haley,
ela tenta difamar ele, ela não desiste da corrida eleitoral nas primárias, ela inclusive ameaçou de concorrer como independente para a eleição presidenciável mesmo em novembro, né? Que aí vai o candidato eleito pelo Partido Republicano e o candidato eleito pelo Partido Democratas vão concorrer juntos em novembro. Ela ameaçou, se ela não ganhasse pelo GOP, pelo republicano, ela ameaçou de concorrer independente, porque ela conseguiu muito patrocinador, ela conseguiu muita grana, ela conseguiu agora recentemente mais uma leva de 12 milhões de dólares investidos na campanha dela, e todo mundo se pergunta por que você continua fazendo isso, você perdeu todas as primárias até agora. Eu estava aqui com uma lista, ai meu Deus, cadê minha lista? Eu estava aqui com uma lista de... das primárias, né? As primárias que o Trump já ganhou: Nevada, Michigan, que tem 2 primárias, inclusive, Idaho, Missouri, o Iowa, New Hampshire, Carolina, South Carolina e as Ilhas Virgens. E a South Carolina é a terra da Haley, ela perdeu lá. A única que ela ganhou foi Washington, D.C., que é um lugar, é uma capital extremamente democrata, insuportável. Então, óbvio que ela ia ganhar lá, né? Tirando isso, o Trump arrebentou, o Trump ganhou. E aí, todo mundo começou a perguntar: por que você não simplesmente desiste? Por que você não para de concorrer contra ele? Né? Ela falava assim: não, eu prometi para os meus eleitores, bem no começo da campanha, que eu ia até o final, ainda que eu perdesse de lavada. E a gente sabe, né? A gente especula aí no fundo. Aliás, a gente analisa, não é tão difícil, sabe? 2 mais 2 é 4. Ela está desgastando o Trump, ela está contribuindo para o ataque financeiro que o establishment tem feito contra Trump. Né? Gostaria de lembrá-los aqui que recentemente ele foi indiciado por fraude no estado de New York pela procuradora-geral Letitia James, alegando um monte de coisa referente aos bens imobiliários do Trump, tudo mentira, inverdades. Ele teve que pagar uma multa milionária, aliás, está pagando, né, de mais de 300 milhões de dólares. Então, isso tudo vai tirando recursos da campanha dele, vai desgastando ele, né? Se ela simplesmente saísse logo da primária, era o Trump sozinho, já estaria muito mais fácil. Entendeu? Não teria tanto desgaste. Então, né, ele é forte, né? Nada como o Joe Biden, tem 80 anos de idade, mas está muito forte. Mas mesmo assim, é um desgaste muito grande. Então, ela não larga esse osso. Hoje, dependendo de como for o dia, talvez o Trump já ganhe hoje. Não tenha mais jeito para ela. Agora, a gente não sabe, né? São 865 ballots em 15 estados. Por isso, a Suprema Corte, que devo lembrá-los, né, tem 6 juízes indicados por presidentes de direita e conservadores e apenas 3 indicados por democratas. Porém, o placar, essa mesma Suprema Corte voltou completamente, foram 9 votos a 0 a favor de Donald Trump concorrer. Até mesmo os democratas votaram a favor disso. Por quê? Porque é um direito constitucional. E aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui tem, sim, cédulas terroristas, aqui tem, sim, globalistas, mas aqui ainda tem um povo com a mesma mentalidade dos pais fundadores dessa nação. Um povo cristão, um povo a favor da liberdade. Eu sei que eu estou falando muito, gente, mas é porque eu estou estudando muito essa pauta, né? Eu já falei com outros veículos de comunicação também, eu estou acompanhando tudo aqui em tempo real e, realmente, a Suprema Corte, ela está dando uma aula de respeito à Constituição e à democracia, porque no Brasil é ao contrário. No Brasil, a nossa Suprema Corte legisla, a nossa Suprema Corte está acabando com o Estado democrático de direito. Aqui esse Estado existe, então ele está sendo respeitado. E, enfim, né, deixar aí o professor falar, mas depois, quando você chamar a segunda pauta da Super Terça, eu termino e eu explico mais um pouco sobre a Super Tuesday. Não, na verdade, eu já trouxe as duas juntas já, porque a gente pular já para a terceira pauta daí. Perfeito. Então eu vou só fazer aqui um pequeno adendo, que hoje é uma data muito importante, né? O Biden não tem concorrente. Gente, é bizarro isso, mas ele não tem concorrente no Partido Democrata. É ele. Ele, de novo, vai concorrer contra Donald Trump. O que eu queria levantar também, na hora que o Rodrigo começou a falar, imediatamente a minha ficha caiu.
As redes sociais caíram hoje, no dia da Super Tuesday. Isso não é à toa. Esse povo não dá um ponto sem nó. Assim que a gente terminar o programa, eu já vou ligar para algumas pessoas e confirmar o que eu já estou suspeitando. Então, hoje é um dia importantíssimo na eleição americana. E as redes sociais dão vozes para nós, para os conservadores que são censurados constantemente, que não podem ir nas grandes plataformas de big media, de establishment, né? É onde a gente tira a nossa informação. Então, eles derrubando as redes sociais, eles estão atrapalhando a eleição. E logo mais, vocês vão ver, o Congresso americano vai falar sobre isso. Assim como falou recentemente, chamaram o Mark lá, para tirar um monte de satisfação com ele no Congresso. Então, isso tudo é muito bizarro. A gente vai ver até o final do dia uma grande resposta se o Donald Trump mesmo vai ter acabado logo com a Nikki Haley para ir de uma vez para as eleições, ou se ainda ele terá que enfrentá-la nas próximas primárias. Mas eu acredito que, independente do resultado de hoje, o Trump vai ser, sim, o representante da direita e, em nome de Jesus, vai ganhar, vai ser o presidente desse país. Nós estamos torcendo para isso.